Oiê, tudo bem com vocês? Sexta-feira e nós estamos aqui para viver mais uma palavra. Eu tento ser fiel aqui, mas é difícil, porque dona de casa, mãe, esposa, para conciliar a vida de evangelização, às vezes nos deixa cansado, desmotivado. Mas quando tem uma palavra que a gente vê que não tem como passar, a gente tem que superar os nossos desejos, nossas fraquezas e vir falar do amor de Deus. Amém? Vamos nessa sexta-feira dando glória a Deus por mais uma semana que o Senhor até aqui nos sustentou, né? E é bom demais viver a palavra de Deus. Gente, eu espero sinceramente que vocês estejam vivendo a palavra de Deus diariamente. Mesmo não sendo através dos meus vídeos, eu peço, não deixe de viver a palavra, porque a palavra nos motiva, nos dá ânimo para viver o que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Vamos iniciando hoje com a oração do Pai Nosso e vivendo mais uma palavra. Feche os seus olhos, vamos meditar, vamos pensar em cada palavra, vamos entender o que o Senhor espera de nós como filhos amados que Ele tem, que Ele tem um propósito para tudo na nossa vida. Nós somos muito abençoados por viver cada dia na presença do Senhor, quanto tantos não podem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vocês não reparam, porque às vezes tem alguns sons externos aqui, é porque, como vocês podem ver, eu gravo aqui fora e às vezes tem alguns barulhos inesperados, né? Não tem como a gente calar o mundo. Mas que nós possamos chegar ao melhor dessa palavra, entender o que o Senhor espera de cada um de nós. Vamos viver hoje o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, os versículos do 39 ao 42. Que nós possamos absorver o melhor que o Senhor tem para nós através dessa passagem. Vamos lá? Pegue a sua Bíblia, vamos meditar juntos. É uma passagem bem importante, onde o Senhor espera que nós possamos viver os ensinamentos dele e nos colocando nas situações, tirando as travas dos nossos olhos, ao invés de julgar os nossos irmãos com a facilidade tão grande que nós temos. Amém? Naquele tempo, contou-lhe Jesus uma parábola aos seus discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco? O discípulo não está acima do mestre, mas todo discípulo, quando chega à perfeição, será como seu mestre. Por que observar o cisco que está no olho do teu irmão, se não enxerga a trave que está em teus olhos? Como podes dizer a teu irmão, deixa-me tirar o cisco de teus olhos, se não está vendo a trava que está no teu? Hipócrita. Tira primeiro a trave dos teus olhos, e então enxergará bem para tirar o cisco do olho do teu irmão.
palavra do Senhor, graças a Deus. É uma palavra forte essa, não? Porque o nosso eu tem a grandeza de ver o cisco no olho do irmão. Muitas vezes nós estamos mergulhados no erro e querendo apontar o erro do irmão. Nós somos filhos amados de Deus e deveria fazer o quê? Corrigir primeiro a nós, viver em santidade, viver a semelhança de Deus e depois instruir os nossos irmãos. Mas muitas vezes, na fraqueza, nós temos o hábito de julgar. E o julgamento não educa. O julgamento, pelo contrário, faz com que a pessoa fuja de você. Às vezes nós perdemos muito tempo julgando, onde nós poderíamos ser exemplo. E através dessa passagem nós vemos que a Bíblia, ela nos conduz à santidade. Porque se nós formos viver tudo o que existe na palavra de Deus, fica fácil ser santos de Deus. Porque nós temos o hábito muito feio de ver os erros do próximo. Mas, em compensação, a nossa vida não é corrigida. Às vezes nós nem temos a capacidade de ouvir um conselho. Alguém chega para nós tentando nos alertar, mas a nossa ignorância não deixa. E isso é muito triste. É muito triste porque nós não fomos feitos para isso. Porque no dia que nós voltar ao braço do Pai, nós vamos ser julgados. E todos decorrente do que fez. Então, nós não podemos achar que somos capazes de transformar a vida do outro corrigindo com críticas. Mas nós podemos instruir com o nosso comportamento. Quantas vezes nós encontramos uma pessoa cheia de Deus e nós falamos, nossa, quero ser como essa pessoa. Quando você vê uma família abençoada, você fala, eu quero uma família abençoada. Mas você tem no seu comportamento o que aquele chefe, o que aquela mulher daquela família faz? Porque nós só temos nesse mundo as nossas colheitas. Às vezes é preciso colocarmos no lugar do outro para que possamos entender a dor que ele passa. Tem muita gente que está amargo nesse mundo por conta das dores que passou, por conta dos tratamentos que sofreram por toda uma vida. Nós, às vezes, conhecemos uma pessoa na primeira hora da conversa, nós já achamos que podemos julgar. Mas nós não temos condições de conhecer a história de uma pessoa, desde o nascimento até aonde a gente encontrou. Todo mundo tem dentro de si os seus medos, as suas dores, que às vezes nós, através do nosso comportamento, nós vamos transformar muito mais essa vida. Às vezes somos deselegantes quando cortamos alguém.
Mas muitas vezes é necessário para você fugir da ocasião do erro. E muitas vezes nós vivemos, às vezes, coisas erradas porque não temos coragem de falar: ó, fulano, eu não quero mais isso para mim. Eu não gosto mais desse assunto. Eu renuncio toda ocasião de pecado. Entende? É muito claro que nós vemos nessa passagem. Todo aquele que seguir o mestre vai chegar à perfeição. A perfeição dentro daquilo que a pessoa passou para você. Às vezes nós conhecemos alguém em uma profissão que é excelente. Com o convívio daquela pessoa, a gente vai ficando parecido com aquela pessoa. Então, nós alcançamos a perfeição dentro disso. Longe de nós chegarmos à perfeição de Jesus. Mas nós andando diante da palavra de Deus, nós vamos chegar mais próximo possível disso. Nós vamos nos colocar muito mais na situação do outro. Jesus, ele não nos deu o direcionamento nessa palavra que temos que julgar o irmão, mas que nós possamos ser exemplo. Assim, nós vivemos uma vida conduzindo mais pessoa ao braço do Pai. Nós mudamos quem está próximo de nós. Porque quando nós vemos uma pessoa vencedora, a gente almeja isso. Mas é difícil através do julgamento. Muitas vezes achamos que julgando a pessoa vai ter vergonha. Isso é o fim da picada. Porque quem convence é o Espírito Santo. Nós nesse mundo podemos aconselhar, nós podemos ser exemplo para uma pessoa. Ó, isso dá certo, deu certo na vida do fulano, deu certo, então eu preciso mudar a minha conduta. Mas é muito difícil pelo julgamento. Nós não vamos chegar a lugar nenhum oprimindo as pessoas. Nós temos o poder, sim, de abençoar as pessoas através da nossa história. Nós, quando somos exemplos bom, não precisamos falar muita coisa. Porque quantas vezes nós vemos uma pessoa seguir um caminho e dar certo e nós queremos fazer a mesma coisa. Isso também é na vida, é no pecado, é na conduta diária da nossa vida. Todos nós temos alguém que nós almejamos ser parecidos. Que seja no anônimo ou que seja de um amigo que deu certo. Ninguém quer a vida que deu errado. Então, nessa passagem aqui é clara. Vamos ser mais compreensivo, mais amoroso, mais exemplo. Pois nós estamos caminhando para uma vida santa. Através da renúncia dos nossos erros, vamos conduzir mais pessoas à vida em Cristo. Amém? Para mim, estar diante dessa tela é um prazer. Eu vou ler para vocês aqui a passagem de 1 Coríntios 16, que diz assim, ó: pois pregar o evangelho não é para mim motivo de vangloriar. É um dever que pesa sobre mim. Ai de mim, se eu não evangelizar.
Se faço isso da minha própria iniciativa, tenho direito a uma recompensa. Mas se não o faço de minha iniciativa, é um encargo que me foi confiado. Qual é, então, minha recompensa? É de pregar gratuitamente o Evangelho, renunciando ao direito que me dá o Evangelho. De fato, livre em relação a todos, eu me fiz escravo de todos para ganhar o maior número possível. Então é isso. A nossa vida tem que ser feita com prazer. Servir a Deus tem que ser um prazer, não uma obrigação. Porque a palavra de Deus, ela tem que ser dada ao irmão gratuitamente. Nós, quando estamos fazendo algo a alguém, esperando o retorno, nós estamos dando? Não, nós estamos trocando. E as bênçãos de Deus não é comprada, é dada. É muito bom você entender que Jesus te preparou para tal propósito. E que propósito lindo que é falar de Deus. É conduzir as pessoas ao colo do Pai. É sentir o Espírito Santo tocando para você falar de Jesus. Nada melhor que isso. Porque nós temos uma missão, que é levar a palavra de Deus a toda a criatura. Porque nós temos que preparar juntos para a grande festa. O dia que o Senhor voltar para nos buscar. E para isso é somente vivendo a palavra de Deus e com prazer, com a certeza que o Senhor tem muito para nos dar. Que o céu não tem preço. É a conquista do maior status da sua vida. É você voltar para o colo do Pai, consciente que fez a sua parte. É muito saboroso quando nós começamos a entender que nós somos errantes, mas que nós podemos corrigir primeiro o nosso eu. Para viver a palavra de Deus, a primeira conquista é nos santificar. E a partir da nossa santificação, nós vamos pregar ao irmão. Nós vamos pregar não mostrando os defeitos dele, mas ele vê em nós uma história de sucesso. Porque vivendo a palavra de Deus, o sucesso é garantido. Porque nessa terra tudo é dele. Tudo é para a glória dele. Todas as nossas mudanças internas é para chegar mais próximo daquilo que ele teve capacidade de fazer por mim e por você.
É muito difícil abrir mão das traves dos nossos olhos. Arrancar a trave de nossos olhos é enxergar os nossos pecados, entender que nós somos carne podre. Se tirar Jesus de nós, nós não temos nada que presta. Não é a nossa glória, é a glória dado a Ele. As nossas vitórias não são nossas, é para a honra e glória do Senhor. É tão bom entender que nós temos um Deus para cuidar de nós nessa terra, para nos conduzir aos céus. Através da palavra de Deus, nós vamos chegar lá. Amém? Foi um grande prazer, mais uma vez, viver essa passagem com você. E que ela toque o seu coração, tire as travas dos seus olhos, para que nós possamos viver plenamente nessa terra. Já se inscreveu no meu canal? Não? Se inscreva. Vem viver comigo uma passagem diária. Vem conhecer o meu canal. Tem vários vídeos aqui já publicado. Eu espero que você seja tocada a cada palavra. Você saia daqui e fale de Deus através do que você entendeu na leitura do Evangelho, da leitura da palavra de Deus, porque nós temos um Pai que deixou sobre nós o Espírito Santo. E Ele espera que nós retribuímos tudo isso com muito amor. Amém? Deixa o seu like, compartilha com mais alguém. Se essa palavra te edificou, deixa um comentário aqui embaixo, pois vai me ajudar muito. Vai me incentivar a viver a palavra de Deus. É para que nós possamos entender que o Senhor, Ele tem um céu no fim de tudo isso. E que nós estejamos preparados para viver do lado do Pai. Vamos levando a nossa vida dentro dessa vontade que o Senhor tem para mim e para você. Que nós sejamos santos, que nós estejamos preparados a viver a santidade de Deus. Porque muitas vezes nós julgamos porque não conseguimos ver que somos pecadores, que somos sujos, que só a palavra de Deus te dá clareza do que você tem que renunciar na sua vida. Porque Deus, Ele foi e deixou sobre nós o Espírito Santo, mas nós temos que chegar perto da palavra de Deus para o Espírito Santo agir em nós, porque fora da palavra nós não temos sabedoria de Deus. E não tendo sabedoria de Deus, não temos como viver a santidade que Ele espera de cada um de nós. A palavra de Deus, ela te instrui a largar aquele pecado de estimação. A palavra de Deus, ela é um curativo para todas as nossas feridas. E nós vamos viver muito melhor sabendo aonde é o melhor caminho a seguir. Amém? Você que chegou aqui nesse vídeo, se inscreva aqui embaixo, nessa palavrinha vermelha, inscrever-se. E deixe o seu like. Vai me ajudar bastante, vai me ajudar a levar a palavra de Deus a mais pessoas.
pois o YouTube, ele entende que esse vídeo vale a pena levar mais pessoas. Então, ele automaticamente vai direcionar a mais pessoas. Amém? Um beijo no coração, fica com Deus. Tchau. Um excelente final de semana a todos. Beijo.